Olá, companheiros. Aqui Ulisses Moreira, diretor de formação da CUT, e diretor de formação política do Sindicato Mova-se, Sindicato dos Trabalhadores Civis Públicos do Estado do Ceará, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje, 4 de julho, nós estamos aqui com mais um Cine Debate. E hoje estamos aqui tendo o privilégio de ter o professor Fábio Maia Sobral, né? Mestre em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, da UFC, doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professor dos cursos de economia, ecologia e ciências econômicas e do mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da UFC. Então, é um resumo do currículo dele. A gente já quer aqui agradecer ao professor Fábio Sobral por a sua disponibilidade de nos ajudar a compreender, a dar uma pequena aula para a gente aqui sobre a questão da economia, a questão nós temos três temas aqui que é importante aqui, né? O comando da questão da economia, da social, do meio ambiente, do desenvolvimento e meio ambiente. E a questão social. E aí eu queria passar a palavra para o professor Fábio Sobral para ele fazer uma pequena apresentaçãozinha rápida a gente fazer aqui algumas interrogações. Eu queria começar, professor Fábio Sobral. Nós tivemos aqui recentemente no Ceará ao encontro do G20 aqui no Ceará, né? O que é um destaque para o Brasil diante do que está acontecendo no mundo, aí na disputa bipolar do poder econômico entre Estados Unidos e China, né? E a gente vê aí as disputas que está acontecendo. No Brasil, eu queria que o senhor me corrigisse o que eu tenho lido nos meios de comunicação. O Brasil tem crescido acima da média mundial, né? O Ceará também não deixa atrás, é um destaque também, tem crescido acima da média nacional, mas a gente vê, dentro de todo esse crescimento e dessa bipolaridade econômica do mundo aí, inclusive essa disputa até bélica, porque a gente assiste aí essa guerra da OTAN contra a China e a Rússia, usando a Ucrânia como pano de fundo, mas é uma disputa pelo poder hegemônico econômico mundial. Mas a gente vê o crescimento do mundo, o crescimento do Brasil, e, aliás, os Estados Unidos, eu queria que o senhor me corrigisse, e a Europa estão, inclusive, em crise, porque estão com inflação e estão com a baixa de crescimento. O Brasil cresce, inclusive, acima da média mundial, né? E o Ceará cresce acima da média brasileira. E diante desse quadro que a gente está assistindo e está vendo aí também temos aí problemas aí na questão é muita coisa, muita informação e queremos aproveitar a sua participação como professor, como um estudioso dessa área, desses conflitos, a questão mundial e aí vamos desembarcar aqui no nosso Brasil, no nosso Ceará, sobre a forma de política que os nossos governos têm feito, né? Mas a gente assiste, inclusive, a questão aí de uma disputa econômica até no nosso Banco Central, né? Mas é um assunto muito polêmico. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena análise assim sobre a importância do G20 no Ceará e o destaque do Brasil. E pelo que eu tenho lido, o Brasil voltou a estar entre as 10ª economia mundial, né? O que isso representa para nós e o que significa e por que o crescimento da violência no mundo inteiro e aqui no Ceará. Bom dia, professor Fábio Sobral. Nosso agradecimento aqui pela sua presença, sua participação. É uma honra e uma gratificação muito grande. Ok, Ulisses, bom dia. É um prazer estar aqui. Saudar todas, todos que nos acompanham. Saudar aí o Ismael, que está na técnica também. São muitas coisas, né? Exatamente. Vamos começar por algum local. O mundo. Nós acompanhamos uma época histórica muito interessante e perigosa também, que é o domínio americano, que foi
conquistado após a Segunda Guerra Mundial, ele está sendo abalado, certo? Abalado por quê? As pessoas precisam saber. Porque grande parte da produção industrial do mundo mudou para a China. A China, ao contrário de outros países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, o Brasil foi o país que mais cresceu no século XX, de todos no mundo, certo? Mas ele produziu uma desigualdade de renda e riqueza muito grande na sua população. Além disso, o Brasil não se apropriou das tecnologias e da ciência. Ele virou um mero reprodutor de bens. Ele instalava indústrias multinacionais aqui que não repassavam a tecnologia. Elas usavam o local, a mão de obra barata, o apoio do governo, e depois foram embora, como algumas automobilísticas foram embora, né? A China não. A China, para instalar indústrias no seu território, ela exigiu três coisas. A primeira, toda multinacional que se instalar na China deve ter uma sócia chinesa, uma empresa espelho, sabe? Uma empresa que seja um espelho daquela. Essa empresa espelho não poderia disputar o mercado internacional com a empresa multinacional durante, se eu não me engano, 40 anos. Mas os 40 anos passaram, certo? Então, a sócia chinesa também recebia toda a tecnologia. Então, além dela ser uma, vamos dizer, uma cópia da empresa multinacional, ela passou a dominar a tecnologia, o que não foi feito no Brasil. No Brasil não teve nem sócio nacional, nem o domínio da tecnologia. E o terceiro aspecto, a empresa multinacional só poderia mandar 25% dos seus lucros para o exterior. Os outros 75% dos lucros deveriam ser investidos na China. Tá claro? Então, esses três critérios produziram uma economia que não é mais uma economia, vamos dizer, subdesenvolvida ou dependente. Ela criou um ritmo próprio. Hoje, a China, as universidades chinesas, criam mais patentes de inovação do que todo o resto do mundo, certo? Elas ultrapassaram os Estados Unidos em ciência e tecnologia. Elas mandaram suas estudantes para os Estados Unidos, fizeram seus mestrados e doutorados e voltaram para a China. Teve uma época que esses mestrados mais avançados, eles não contavam com nenhum estudante americano, só indianos e chineses. Esse pessoal voltou e agora criaram nas universidades chinesas um nível de inovação que os Estados Unidos não acompanham. Eles chegaram primeiro à tecnologia 5G, dominam essa tecnologia, já estão avançando na tecnologia 6G. Eles desenvolveram, antes de todo mundo, os mísseis hipersônicos, que voam a velocidades acima de porque os mísseis normais, os foguetes, voam até mais do que isso, mas os mísseis hipersônicos, eles podem ir voando baixo a uma velocidade muito grande. Essa tecnologia é nova, tá? É, Eles passaram a controlar os drones, né? A produção de drones evoluiu muito rápido, a produção de inclusive navios. na área espacial, estão dominando aí, estão indo até a Lua, Marte, Isso, estão exato. super avançados tecnologicamente. A produção naval chinesa é impressionante. Eles produzem 11 grandes navios por ano, certo? Em breve, há divergências. Alguns dizem que a marinha chinesa já é a maior do mundo. Navios extremamente avançados. Na medicina, eles avançaram enormemente, inclusive na operação de pessoas por inteligência artificial.
Existem hospitais com 5.000 leitos. Na China tudo é grande, né? Com as pessoas atendidas por inteligência artificial, sabe? Inclusive cirurgias extremamente complexas. Eles avançaram na inteligência artificial além dos Estados Unidos. E eles não sofrem os mesmos problemas americanos, porque nos Estados Unidos a economia deixou muito, não totalmente, as pessoas pensam que é totalmente, mas não, ela deixou muito de ser baseada na produção de bens reais e virou mais um sistema de financeiro, sabe? De bancos, bolsa de valores, seguradoras, né? Pois não, É, você ia falar agora. o que tudo indica é que logo, logo, em breve, a China estará se tornando a potência mais econômica, mais de poder econômico mundial, ultrapassando os Estados Unidos, que inclusive também é o país mais rico, mas tem uma dívida monstruosa. É, E aí há uma questão também do G7, né? Os Estados Unidos já está nessa bipolar, a gente já está disputando essa bipolaridade econômica mundial e por isso esses conflitos, essa transformação. Mas nessa disputa aí envolvendo também o G7, que controla a economia mundial através do Banco Mundial, do FMI, do dólar, e a gente vê essa queda aí e o surgimento dos BRICS. Como é que o senhor vê essa mudança de unipolar, de unidade ideológica, daí, dessa bipolaridade econômica e de interesses políticos, econômicos e sociais e tudo mais. E aí a questão dessa, juntando o G7 com os BRICS, essa importante reunião que aconteceu do G20 no Ceará, como é que o senhor vê isso aí? Além dessa disputa que já está clara da China se tornar a próxima potência econômica mundial. E comércio. não só a potência, agora é isso que eu ia dizer. Desde a antiguidade, a tecnologia é a base da vitória nas guerras, sabe? Quando você tinha impérios inteiros que eram com armas de bronze e chegam pessoas, né? Os hititas chegaram com o ferro, eles venceram todo mundo. Então, a China, tecnologicamente, está vencendo os Estados Unidos. Então, militarmente, é uma questão de tempo. Os Estados Unidos, eles são muito baseados no sistema financeiro que suga a economia real. Esse autor americano, um economista muito bom, chamado Michael Hudson, Matando o Hospedeiro, sabe? Killing the Horse. Infelizmente não tem, as obras dele não tem em português, mas tem em espanhol. Deixa eu botar aqui na capa. Ma- Mataram o hóspede, né? Certo? Mataram o hospedeiro, mesmo. Então, quem quiser tem em espanhol. Os Estados Unidos então controlam o chamado G7. O G7 criou uma concepção, uma ideologia chamada ordem mundial baseada em regras, certo? Ou seja, eu vou traduzir mais ou menos assim: ordem mundial baseada nas regras que a gente quer, certo? Que na verdade os Os Estados Unidos. interesses deles, né? Isso. E eles saíram bombardeando aí países, destruindo, invadindo, assassinando gente, jogando bomba com drones, né, matando pessoas. Teve uma época que o governo Obama, toda quinta-feira, decidia que ele ia matar pelo mundo. Eles chegaram a matar 4.000 pessoas só nesses bombardeios, sabe? Com drone. Pois é, foi uma decepção para mim o Obama. Eu estava com esperança do primeiro negro e tudo mais. Tinha a campanha dele, ele prometeu fechar Guantánamo e não fez nada disso, foi totalmente o contrário, né? Foi uma. Foi, inaugura o que se chama, hoje, alguns autores chamam de guerra sem fim. Sistema de guerra sem fim, sabe? Bem, eles abandonaram a ONU na prática e passaram
a decidir por si mesmos o destino do mundo. Só que agora surgiram os BRICS. Desde 2007, a Rússia achava que ia se integrar na Europa, mas em 2007 eles perceberam que o esquema não era esse. Os Estados Unidos queriam dividir a Rússia em três países para poder ficar um lutando contra o outro, né? E o, a Rússia percebeu isso e passou a se preparar para um grande confronto, né? E aí surgiram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul. A China e a Rússia fecham parcerias. Há essa disputa no G20, vem o G7 e os BRICS, aí se encontram no G20, né, que é maior. Teve aqui em Fortaleza. Eu, inclusive, estive num debate do G20, assistindo, né, não palestrando, assistindo, discutindo a dívida africana no mês passado. Bem, o, é um confronto que se aproxima, são dois modelos diferentes, pois não. Não, o senhor entrou aí a questão da dívida africana. É um absurdo ainda as exploração das colônias francesas, americanas, inglesas ainda na África, o resto do mundo, né? Então, a exploração e não deixar se desenvolver, tira os minérios, continua ainda nos dias de hoje, né? É Só que, lamentável. só que há um processo de mudança muito profundo na África francesa, no Níger, né? No Chad, no Estão Níger, expulsando os franceses de lá. no Níger, o Níger é a maior reserva mundial de urânio. O, o quilo de urânio custa 100 euros no mercado internacional. A França comprava o quilo de urânio do Níger a 90 centavos de euro. Eles expulsaram os franceses. E olha, os franceses exigiam que os países guardassem suas reservas de ouro nos bancos franceses, né? Na Europa. Eles estão repatriando isso, inclusive países africanos. Eu até participei de um debate sobre isso. Eles estão tirando as suas reservas de ouro da Europa e dos Estados Unidos, trazendo de volta para a África, né? E há uma mudança muito grande. Inclusive, a base americana no Níger acabou de ser expulsa também, inclusive as bases americanas e francesas. Isso vai trazer uma mudança muito grande na relação entre a África e o resto do mundo, né? E a China tem apoiado. Então, há um confronto entre dois modelos. O modelo americano e europeu é colonizar os locais e explorar o máximo possível. E o modelo chinês é o seguinte, é fazer negócio pagando o preço de mercado, certo? E o país ganha com isso. O próprio Brasil foi beneficiado, não foi só isso, mas foi beneficiado no primeiro governo Lula, quando a China entra comprando soja e minério de ferro e carne, principalmente, né? Então o Brasil passa a ter exportações muito positivas, né? O que dá uma segurança para o país. Então a China entrou quebrando o modelo econômico americano. O modelo americano é o que é? Derrubar os governos locais, colocar marionetes para governar. Essas marionetes recebem dinheiro, eles compram as matérias-primas do país extremamente baixo preço, e se houver alguma reação, eles invadem com forças militares. A É, China quebrou esse esquema. É, o FMI mantém os países escravos, obrigando a privatizações, a um arroxo interno Sim, absurdo para pagar os juros da dívida externa e tudo mais. E a China mudou totalmente, é totalmente diferente. É para a economia, é, não é para a exploração e não exige a privatização nem nada. Muito isso. interessante essa. Isso aí tem uma parte da teoria econômica. Eu sou economista de formação, né? Dou aula no curso de Ciências Econômicas na UFC há muitos anos, né? Há 26 anos, né? Então eu trabalho com economia todos os dias.
eles mantêm os juros altos internacionais para impedir que os países pobres e em desenvolvimento subam para o andar de cima, sabe? Inclusive, tem um economista sul-coreano que eu recomendo as pessoas lerem, que é muito bom. Deixa eu só abrir aqui o livro dele para mostrar para vocês. O livro é interessantíssimo, que ele mostra que os países dominantes não permitem os países em desenvolvimento subir para o andar de em cima. Eles sobem para o andar superior e chutam a escada para ninguém subir mais, certo? Aí ele escreveu esse livro, está em português, ó, Chutando a Escada, tá? Dá para ver? Chutando a Escada. Dá para É, ver. Vamos então, procurar ler esse livro. inclusive, essas taxas de juros, os juros são uma arma de guerra, sabe, Ulisses? Pois é, eu queria até aproveitar aí dentro o que está acontecendo hoje no Brasil com essa disputa do Banco Central aí, que se diz independente, mas pelo jeito o cara tem um compromisso com o mercado, os banqueiros mundiais aí, não está pensando muito no Brasil, né? Essa disputa aí, inclusive, há uma campanha pesada contra o governo Lula sobre essa questão. O Brasil está crescendo mundialmente, cresce acima da média mundial, se torna, volta, era a sétima economia do mundo, cai para a décima terceira, volta a entrar entre as 10 economias do mundo, e a gente vê tudo, o Brasil crescendo em emprego e tudo mais, e aí vem a onda do mercado e do Banco Mundial, do Banco Central, né? De manter os juros altíssimos para pagar dívida. Aí eu queria que o senhor explicasse esse jogo aí para a gente entender melhor como é que se dá esse jogo aí, para a gente ficar essa dependência do mercado. Deixa eu explicar assim. O que é que fez o governo Lula para que a economia voltasse a crescer e nós chegássemos à oitava economia do mundo de novo, né? Ele pega, ele Só lhe va- cortando aqui, e pelos números, está ali quase empatado com a Itália. O Brasil, é, pelo jeito, vai ultrapassar a Itália, vai, se tornar a sétima economia do mundo. vai. Em breve a gente será sexta até quinta, se não houver maiores problemas. Mas é assim, o que é que você faz? Você, 60% da economia brasileira depende do consumo interno, certo? 60% do PIB é consumo interno, consumo seu, meu, de quem está nos ouvindo, tá? E a gente consome por quê? Eu sou professor da universidade, tenho salário, consumo porque tenho salário. Você tem o seu trabalho, consome porque tem salário. Então, o consumo da... A economia brasileira depende do consumo das pessoas, sabe? 60%. O consumo das pessoas depende do quê? Da renda das pessoas, né? Exatamente, de emprego, renda. Isso. Como o Lula vai e retoma a valorização do salário mínimo acima da inflação, a renda aumenta, o consumo cresce, a economia cresce. É uma equação simples. Aumentar a renda das pessoas permite a economia crescer. Aí tem um efeito que se multiplica, porque eu começo a comprar, vamos dizer que eu compro aqui num mercadinho aqui perto. Aí o mercadinho precisa de mais entregadores. Aí ele contrata, a renda cresce de novo, entende? Né? Então é um efeito multiplicador. Esse é o critério. No governo Temer para cá, no governo do golpista Temer para cá, o que é que foi feito? Primeiro, quebrar essa regra do salário mínimo, do crescimento do salário, porque o salário mínimo não cresce só aquelas pessoas que ganham salário mínimo. Muitas categorias inclusive as aposentadorias são corrigidas pelo salário mínimo, então cresce a renda de muitas camadas, né? Aí o que é que eles fizeram? Fizeram isso, quebraram essa regra e outra. Eles criaram a chamada reforma trabalhista, que é assim,
Não sei se minha imagem congelou, não. Não, tá boa, Tá. tá vendo bem. A reforma trabalhista diz o seguinte: eu vou terceirizar as atividades finais. Eu, por exemplo, tenho uma fábrica que produz pães, né, uma indústria panificadora. Aí eu não contrato padeiro ou padeira diretamente pagando a ele. Eu contrato gente que tem uma empresa. Aí, só, você tem que ser um microempreendedor individual. Eu não dou 13º, não dou férias, certo? Exato. Isso, isso cai a renda na sociedade. Eu acho tão interessante, tem comerciante que é contra o 13º salário. Você já pensou que inteligência? Né? Um nível de inteligência assim brutal, né? Aí você faz a renda cair, o consumo cai. Todo governo neoliberal leva para a crise, porque eles reduzem a renda das pessoas. Tá entendendo? Simples. Aí outra coisa, tem uns esquemas aí meio estranhos. Eu não vou acusar dizendo que são criminosos, porque quem pode acusar aí é o Ministério Público, deveria acusar, certo? Mas Certo. durante o governo Bolsonaro, amanhã é sexta-feira. Durante o governo Bolsonaro, toda sexta-feira, naquele maldito cercadinho com aqueles porquinhos que ele tinha lá, me perdoem os porcos, ele chegava e dava uma notícia bomba, certo? Vou, a- vou atacar a Petrobras. Aí, sexta-feira, isso cedo, 7 e pouco, aí a Bolsa de Valores abria, o preço da ação da Petrobras despencava, certo? Aí, gente não informada vendia. Mas a Petrobras vai se lascar, eu vou vender a ação bem baratinho. Tá claro? Exato. Aí os grandes, que já tinham as informações, compravam, na sexta-feira, compravam as ações que os medrosos ou mal informados vendiam. Compravam barato. Quando era segunda-feira, o presidente da Petrobras, ou o Paulo Guedes, dizia, não, tem nada disso não. Aí a ação voltava a subir. Voltasse. Ou seja, ele ganhava na compra, aí na segunda-feira ele vendia, ganhava de novo na venda. Quando era na sexta-feira que ele dizia isso da Petrobras, o que é que aconteceu com o preço do dólar? Subia, Disparava. certo? Disparava. Aí os bancos que tinham os dólares vendiam mais caro, certo? E aí eles exigiam que o Banco Central pegasse as reservas que ele tinha e vendesse os dólares baratos, entende? Então eles vendiam caro para as pessoas e compravam do Banco Central mais barato, pelo menos R$ 1 mais barato cada dólar. Um negócio bilionário. É um roubo mesmo. Aí, quando era na segunda-feira que o Paulo Guedes dizia o contrário, o dólar voltava a cair e a bolsa voltava a subir. E o Era um prejuízo esquema. ficava com o Banco Central. Isso. Ah, mas você tem comprovado? Não, porque tem muitos paraísos fiscais, dinheiro pode ser depositado numa conta que ninguém nem conhece. Sabe? Então, o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes estavam nesse esquema o governo todinho, o governo Bolsonaro, fazendo toda semana o mesmo esquema, sabe? Pois é. Aí entrou o Lula, eles não podem fazer. O que é que eles fazem? Eles inventam. O Lula falou isso, então eles estão fazendo como se o Lula é que fosse, com suas declarações, responsável por esse mecanismo. Na verdade, é uma artimanha para o dólar subir, para a bolsa cair, e eles ficam jogando. Tá claro. Para mim está claro, o povo aqui é incrível essa manipulação, porque parece que há um domínio dos meios de comunicação, e não é só no Brasil, não, parece que é no mundo inteiro. Sim. Só reproduz quase que a mesma coisa, a mesma mensagem. Uma hora o Brasil está crescendo acima da média mundial, o Brasil está se voltando a ser está entre os 10 mais ricos do mundo. O Brasil voltou a sair, saiu do mapa da fome. Menor taxa de desemprego Ex- exa- desde
saiu, voltou a sair, tinha saído, voltou para o mapa da fome, saiu de novo do mapa da fome, e, tá, e aí, de repente, surge uma briga, e aí faz uma propaganda exagerada fora de série. Mas é esse jogo aí de interesse que a gente está preso aí da manipulação do mercado que controla os bancos, os banqueiros, é, os, as grandes corporações internacionais e nacionais, aí a rua Farias Lima, lá de São Paulo, Faria Lima. Faria Lima. Lá eles manipulam os interesses dele para jogar, não pensa no Brasil, querem saber se ganha cada vez mais. Então, é um faz de conta.